Se não é porque apresentou no dia, como? E eu sou irmão, a gente corrige, eu vou explicar por que a gente corrige. Eu me apresento aqui como pastor. Aí alguém de vocês aqui me encontra com alguém da minha igreja. Fala, pastor Paulo, aí peraí, você apresenta lá fora como pastor? Ele não é pastor, é só uma correção, tá bom? Amém. A irmã já orou? Eu não sei dar uma tecnologia, a Bia está me ajudando ali, mas vamos louvar a Deus e agradecer o seu nome. Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala por tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo tom, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com favor andar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo tom, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Amém. Aleluia. Deixa eu confessar uma coisa a vocês. É a primeira vez que eu faço isso, que eu canto. Eu já tentei uma vez, não deu certo, na minha igreja, aí eu parei, mas é a primeira vez que eu canto. Eu nunca cantei, eu não sei cantar. Vamos ficar de pé em referência à palavra? Amém. Eu vou deixar esse telefone aqui para me controlar. Tá? Eu vou botar ele aqui nesse negócio de silencioso. João capítulo 4. Deus já falou
aqui através dos louvores, e um dos louvores cantou sobre isso. Nós vamos pregar aqui. E quem estava ministrando deu uma pincelada do que nós vamos pregar aqui. João capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura a tais que o adorem em espírito e em verdade. Podemos assim. O homem está à procura de Deus, e isso é notório. As igrejas têm enchido, as pessoas têm vindo, têm buscado. Os homens sobem as escadarias da penha, não sei quanto degrau de joelho, na busca, achando eles que vão buscar a Deus. Outros se flagelam nas costas, se cortam, dizendo que vão buscar a Deus. Outros se isolam nos montes, no Tibete, não sei aonde, dizendo que vão buscar a Deus. O homem está à procura de Deus. O homem na minha terra, eles carregam uma pedra na cabeça, não sei quantos quilômetros, para buscar a Deus, para dizer que vai chover. O homem está buscando a Deus de todo jeito que ele acha que entende que vai buscar a Deus. Só que da mesma proporção, da mesma forma que o homem está buscando a Deus, Deus também está buscando o homem. E Jesus fala para a mulher samaritana aqui, e ele diz que Deus procura uma categoria de pessoas. Deus procura. Ele diz: olha, a hora vem, e a hora já chegou, e a hora é agora, em que o Pai procura verdadeiros adoradores. Deus também está à procura de uma categoria de pessoas. E por que este encontro? Por que esta busca de anos do homem para com Deus e de Deus para com o homem? Por que ela não se concretiza? Por que eles não se encontram? Porque Deus está procurando uma categoria de pessoas. E as pessoas estão procurando buscar a Deus da sua metodologia. E aí eu rodei a Bíblia, eu li a Bíblia, fui buscar na Bíblia, eu falei: que categoria de pessoas é essa que Deus está procurando? Eu preciso encontrar essa categoria de pessoas que Deus está procurando. Aí eu vi Hebreus 11, diz que a oferta de Abel, ela fala até hoje. Uma oferta que alguém fez, fala até hoje. Aí eu fui ver que oferta foi essa que esse homem fez. O texto diz que ele pegou os primogênitos dos seus rebanhos. Eu sou da roça, eu nasci na roça, me criei na roça, e eu sei o que é primogênito. Primogênito é o mais viril, é o mais forte do rebanho, é o que vai dar linhagem ao rebanho, é o que vai dar qualidade ao rebanho, é o que vai manter o rebanho saudável, sadio. Se todos nascerem dos primogênitos, o rebanho será sempre saudável, sadio. Ele é o reprodutor, ele é quem vai tirar a linhagem. E Deus já tinha instituído a primogenitura entre ele e o homem. E Abel instituiu a primogenitura entre o homem e Deus. Foi o primeiro a ofertar a primogenitura. E Deus não resiste. Ele não resiste o verdadeiro adorador. E diz no texto que Deus aceitou a oferta de Abel, porque ele não resiste. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel. Ele não resiste a um adorador. Abel não fez uma simples oferta, ele fez uma adoração. Ele fez uma adoração que Deus aceitou. Diz o texto que Deus aceitou a oferta de Abel, porque ele está à procura de verdadeiros adoradores. E quando ele encontra um verdadeiro adorador, ele não resiste, ele dá a sua aprovação, a sua aceitação. Eu aceito a tua oferta, meu filho. O teu gesto de primogenitura, eu aceito. Porque Abel abriu mão do seu rebanho, a qualidade do rebanho, para dizer: se tu não for comigo, meu rebanho não será nada. Aí
servos, ele nem mandou o servo cortar lenha, ele cortou. Ele ia caminhar para o monte, longe, ele podia cortar a lenha lá. Não, ele cortou em casa, levou no jumento já em casa, preparou tudo, faca, cutelo, botou o menino no jumento, foi ver os servos. Quando ele chega a um certo ponto do monte, ele fala para o servo: ficai aqui, eu e o menino, nós vamos adorar. Eu e o menino, nós vamos adorar. E sabe o que ele diz? Ele diz: depois nós dois voltaremos. Aleluia. Nós dois voltaremos. E o pai não resiste. Quando chega o sacrifício, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, meu pai, cadê o cordeiro? Ele disse: ele proverá para si o cordeiro. Ele proverá. Quando Abraão pega o cutelo que vai lançar o anjo, não faça isso. Porque o pai procura. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Eu sei que tu me amas. Ele não resiste. E a promessa que Abraão fez ao seu servo: nós dois voltaremos. É um ato de adoração, um ato de dizer: Deus vai suprir a minha necessidade, Deus vai mudar o meu quadro. E ele não resiste a verdadeiros adoradores. Ele vem de encontro. Ele vem de encontro a Abraão. E ele diz: não faça isso. Porque ele não resiste. Ele está à procura. Eu vi uma mulher, Ana. A mulher deu cana, a mãe do menino Samuel. Ela tem um filho, e num ato de desespero, ela vai para o templo. E ela chega no templo e se derrama. Ela começa a chorar. E ali o sacerdote achou que ela estava bêbada, embriagada de mosto, de vinho. E repreende ela. E ela faz uma coisa. Ela diz: não, meu Senhor, não estou embriagada. Eu estou com o coração contrito. Eu estou com o coração quebrantado. E é desse tipo de pessoa que Deus está à procura. E Ana está ali. O que mais me impressiona, ela oferece a Deus o que ela não tem. Ela não tinha um filho. Quando a gente tem alguma coisa física para oferecer, Deus, toma isso. Deus, pega isso. Pega a minha oferta, pega aqui. Não, ela não tinha. Ela disse: se tu me deres, se tu me deres um filho, eu entregarei para serviço na tua obra, na tua casa. Se tu me der o que eu não tenho, eu vou te dar. E ele não resiste. Ele não resiste ao verdadeiro adorador. E daqui a um ano, tu segurarás o menino nos teus braços. Ele não resiste, ele atende. Ele vem de encontro, ele está à procura de uma categoria de pessoas. Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele está à procura. Eu vi Davi. Davi pegou, Davi adulterou, Davi matou. E quando Deus vai dar a sentença a Davi, Deus disse: olha, você tem duas escolhas. Vou te dar a opção. Ou a mão do teu inimigo, ou na minha mão a espada. Ele disse: filho, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Eu só te peço uma coisa. O Salmo 51 diz que Deus, o coração quebrantado e contrito, ele não resiste. Sabe o que ele não resistia? Não resistia. Eu tenho que ir lá. E ele disse: olha,
que o adorem em espírito e em verdade. Aí, eu li um texto de João Batista, mas Isabel e Maria e Jesus. Jesus é adorado antes de nascer. Diz o texto que Maria vai visitar Isabel. O texto diz que João Batista ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E quando Maria abre a boca lá fora, com Jesus no seu ventre, o embrião no seu ventre, o embrião no ventre de Isabel, João Batista, começa a adorar a presença do rei. E no embrião ele começa a adorar. Isabel diz: bem-vinda, bendita és o nome do Senhor. Quando tu entrou, o meu bebê se mexeu dentro do ventre. Ele não resiste, um verdadeiro adorador. Ele não resiste. Quando esse encontro aconteceu, dois embriões, o outro se mexeu, dizendo: é o meu Salvador, é o Messias, é o prometido, é o que vem em nome do Senhor. E lá na frente, quando Jesus, o Batista está no Jordão, Jesus chega, e ninguém diz a ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um verdadeiro adorador identifica o seu Senhor. Um verdadeiro adorador identifica quem é Deus e sabe onde Deus está, sabe quem é Deus e sabe o que Deus pode fazer por ele. Jesus, antes de nascer, os magos chegam para Herodes e diz: me diz onde é nascido o rei dos judeus. Nós viemos adorar. Nós viemos adorar. Quando você diz essa frase, você não fica perdido. A estrela levou eles exatamente no lugar da adoração. Quando você quer adorar, Ele te guia, Ele te leva, Ele te orienta, Ele te diz o que fazer. Herodes ficou perdido procurando onde o menino ia nascer e ele não descobriu, mas os magos descobriram, porque eles foram para adorar. E ele não resiste. Ele não resiste a verdadeiros adoradores. Ele se manifesta. Ele se manifesta aos verdadeiros adoradores. Jesus, quando o bebê é adorado, diz o texto que Simeão, um ancião, que Deus prometera que ele não morreria enquanto ele não visse o Salvador. E diz a Bíblia que o Espírito levou Simeão ao templo no dia da apresentação de Jesus. O Espírito levou ele ao templo, porque Deus não resiste. Ele faz com que o Espírito leve Simeão, porque Simeão era um adorador. Simeão pega o bebê, ninguém disse a ele: mas esse aqui foi o que nasceu da manjedoura, esse aqui é o Messias. Ninguém disse a ele. Ele pega uma criança e sabe o que é que ele faz? Ele dá a sua própria sentença de morte. Ele diz: despegue agora o teu servo em paz. O que o Senhor me prometeu aconteceu. Eu agora vim aqui para adorar. Se uma mulher, 84 anos, viúva no templo, servia a Deus constantemente no templo, e Deus não resiste a essa categoria de pessoa. Ele revelou Cristo ainda no mesmo dia que Simeão. Estavam os dois ali no templo e eles contemplaram e adoraram, porque Deus não resiste. Ele está à procura, e quando ele encontra, quando este encontro acontece, há uma cena de adoração. E aí eu fui ler a mulher do fluxo de sangue. Ela disse uma coisa: se eu tão somente
tocar. Eu não quero audiência. Eu não quero um gabinete. Eu não quero uma oração poderosa. Eu não quero um culto de libertação. Eu não quero uma vigília. Se eu simplesmente tocar. Se eu simplesmente tocar. E ela vai. E ela consegue. E Jesus para. E olha para trás. E diz: alguém me tocou. E os discípulos, mestre, todos te espelham, todos te tocam. E o Senhor diz: alguém me tocou. Ele diz: não, aqui tem alguém que veio para adorar. E ele não resiste. Ele não resiste. Ele está à procura. E quando ele encontra alguém, ele se manifesta. E ele diz: alguém aqui extraiu de mim o que eu mais tenho, virtude, poder, porque ela queria adorar. E ele não resiste. Ele não resiste. E ele diz: vai, a tua fé te salvou. Ele não resiste. Nós cantamos aqui, os meninos cantaram aqui. A mulher chega, Jesus chega na casa dos publicanos. Entra uma mulher com um vaso de alabastro precioso. E ela começa a chorar. E ela derrama sobre os pés de Jesus. E com suas lágrimas ela rega os seus pés. E com seus cabelos ela seca. E os publicanos dizendo assim: se ele soubesse quem era essa mulher, ele não deixava ela fazer isso com ele. E ele, conhecendo o coração, ele disse: olha, eu cheguei aqui, ninguém me salvou dos rostos, ninguém me lavou os pés, que era o costume da tradição local, ninguém fez isso. Agora esta mulher, desde a hora que eu entrei aqui, ela não para de adorar. Ela não para de adorar. Ela gastou seu unguento precioso todinho para me ungir. E ele não resiste. Ele diz: Pai, os teus pecados são perdoados. Ele não resiste. Ele se manifesta aqui, vai para adorar. Aquela mulher fez um investimento pessoal, financeiro e físico. Ele não resiste. Ele vai lá e diz: perdoado são os teus pecados. Tem outro, Bartimeu, cego, mas com uma teologia boa. O que está acontecendo? É Jesus, o Nazareno. Disseram que era o Nazareno, né? Ele não gritou Jesus de Nazareno. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse duas verdades. Aliás, e o que Jesus mais tinha? Misericórdia. Ele pediu, ele apontou: Jesus, olha para trás. Alguém aqui me conhece. Me chama de filho de Davi. Alguém que sabe quem eu sou. E quando alguém sabe quem ele é, ele não resiste. Ele não resiste. Quando você sabe quem é Deus, ele não resiste. Ele vira e vai atrás, vira aqui. Ele chama para perto, porque esse culto precisa acontecer entre o adorador e o adorado. O que queres que eu te faça? Aproveitar que você sabe quem eu sou. Você sabe que eu posso fazer com você, pode pedir qualquer coisa.
resiste. E ele vai de encontro a ele, porque ele só queria adorar. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus é adorado no dia da sua morte. Diz o texto que ele foi crucificado entre dois ladrões, o da direita e da esquerda. E um diz assim: não és tu Cristo? Desce aí, salva-te a ti e a nós. O outro olha e diz: não fale assim. Nós sabemos por que estamos aqui. Mas ele disse: mas esse justo, esse juiz aqui, o que vai me julgar? Esse justo nada fez para merecer isso. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: Senhor, como você vai chamar alguém que está na mesma condição que você, numa cruz, condenado à morte? Como você vai chamar de Senhor? Ele não existe. Ele não resiste. Ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele não resiste. Quando ele encontra um verdadeiro adorador, ele não resiste. Ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus é adorado morto e na ressurreição. Como diz o texto que duas mulheres pegaram um guento para ir lá na tumba, ungir e limpar o corpo. Chegando lá, o túmulo estava aberto. Elas olham para o soldado e diz: onde? Me diz onde? Onde vocês puseram o corpo do meu Senhor? Me diz onde? Me diz onde? Onde está o corpo do meu Senhor? Onde? E sabe o que ele faz? Ele não resiste. Ele se apresenta de mulheres porque procura aqueles dos mortos. Ele não resiste. Quando você é adorador, ele se manifesta. Ele não existe. Agora entenda que loucura alguém chamar um morto de Senhor. Alguém chamar um corpo de Senhor. Ele não resiste. Ele está à procura de uma categoria de pessoas. E ele encontra. E quando ele encontra, ele se manifesta. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis. E quando alguém diz que ouviu a voz de Deus, o anjo já olha assim, desconfiado, e esse aí quer ser mais santo que eu fui. Mas ele não resiste. Ele não resiste. Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas dos mandamentos. Abre mão de 40 dias de sono, de comida, de água, de bebida, de tudo. Abre mão de uma carreira, de uma família, de um projeto, de tudo, só para guiar uma nação. E ele não resiste. Ele disse: deixa-me ver.
meu pedido é tão sincero que eu vou dar aqui só um trechinho. Eu vou passar ali e a sombra, só a sombra da minha glória, tu vai ver. Ele não resiste. Diz que quando Moisés desceu, os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Nem Moisés sabia que o rosto dele estava brilhando daquele jeito. Ele só descobriu quando chegou lá embaixo. Ele viu que ninguém conseguia olhar para os seus olhos, porque ele não resiste. Quando ele encontra um adorador, ele se manifesta. Ele vai à procura, ele vai ao encontro. A mulher disse: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Onde? Onde foi colocado? Ele não resiste. A Bíblia diz que Estevão, no capítulo 7 de Atos, estava sendo julgado a ser apedrejado. E quando ele é condenado, ele é colocado no centro e ele começa a apedrejar. E ele diz a mesma frase que Jesus disse quando morreu: Senhor, não me imputes este pecado, eles não sabem o que fazem. Jesus, quando foi morrer, agonizado, Senhor, pede misericórdia deles, não sabem o que fazem. Estevão disse a mesma frase. E esta frase ele não resiste. Ele diz: alguém aprendeu comigo. Alguém na terra aprendeu comigo, tanto que repetiu o que eu disse. Na mesma situação em que eu me encontrava. Alguém compatível comigo. E ele não resiste. Estevão olha para cima. E ele abre os céus. Estevão vê assentado à destra de Deus Pai. Porque ele não resiste. Ele se manifestou a Estevão e disse: é para cá que você vem. Ele não resiste. Ele abre os céus para Estevão. Ali ninguém mais, a não ser Estevão, estava vendo aquela cena. Porque ele não resiste. Ele está à procura. E quando ele encontra, ele faz questão de se manifestar. Quando ele encontra, ele faz questão de atender o pedido. Quando ele encontra, ele faz questão de dizer assim: olha, você me encontrou. E eu estava à tua procura. Então vamos unir o meu desejo de te abençoar com o desejo seu de adorar. E vamos ver o que vai sair daqui. Que saia com necessidade. Aquele que mais busca, aquele que mais procura, vem quando tu é um verdadeiro adorador. Eu tenho 53 anos. Eu sou das antigas. Eu estava ouvindo o louvor aqui, quanto mais perto da rocha, mais perto. Que louvor bonito. Lindo. Só que ele tem um detalhe. Ele usa o pronome que a juventude usa, você. Minha razão é você. Daqui a pouco é tu, daqui a pouco é cara, daqui a pouco é bicho. A linguagem vai mudando. É Senhor. Senhor. Deus. Pai. Senhor. E a gente vai perdendo a reverência. A gente vai deixando ela de lado. A gente vai neutralizando a reverência. Porque somos outra geração. Pode ser a geração que for. Deus é o Deus das gerações. O mesmo Deus estuda o dilúvio. Uma sociedade. E muito tempo depois era outra geração. Ele destruiu o seu nome do mundo. O juízo é o mesmo. O juízo é o mesmo.
Não importa a geração. O que importa é que Ele é Senhor. E Ele está à procura de uma categoria de pessoas. Uma. A gente canta, eu escuto, tá? Michel do Pandeiro. Linda aquela mulher. Pensa numa mulher que canta bonita. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, vai, vai. De madrugada o crente vai buscar poder. Quando eu busco o poder de Deus, a glória de Deus, o hino diz de madrugada, mas não tem horário. Os céus estão abertos. E ele diz: se eu não vos abrir a janela dos céus, só abre a janela quem está por dentro. Ninguém abre a janela por fora. Se as bênçãos de uma janela do céu te abençoam e viram bênçãos sobre ti, sobre medidas, sacudida, transbordante, e Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, imagina as bênçãos entrando. A janela aberta para fora te abençoa, a porta aberta para dentro, a bênção entra. Ele diz: eu entrarei e cearei contigo. Se você abrir, se eu bater na porta e você entender que eu estou à procura de você, e você abrir a porta e me deixar entrar, para Odisseia, eu entrarei, cearei contigo. Você sabe o que é ceia? Você leva qualquer um para comer da tua casa, para almoçar, para jantar? Não. Você pode até um viajante, um mandarim, um morador de rua, tu leva um dia, mas tu não faz aquilo com a rotina. E aí tu faz um pratinho, bota num cantinho ali, mas na hora da tua refeição é tudo toda comida. E ele quer jantar, ceiar contigo. Sabe quem fez isso? Zaqueu, um homem de pouca estatura que queria ver Jesus. Ele correu, ele projetou, ele disse: Jesus é para Barra da Tijuca. Então o caminho principal é a Avenida das Américas. Eu vou subir ali na estação do Guerreiro, vou ficar passando, poder passar. Eu vejo de longe, porque eu não vou conseguir chegar ali até ele. A estatura e o pecado. Tem pessoas que têm medo de Deus. A música é para ter temor e não medo. Temor é temer, eu não vou fazer o que ele merece. Isso merece sair. Isso é Deus. Medo é quando faz e quer se esconder. Igual os Jonas. Vai dormir no porão do navio. E o Salmo diz: se o Senhor estiver nas profundezas, lá tu estarás. Se eu estiver nos altos, tu estarás. Não tem como eu me esconder. Isso é medo. Mas ele está à procura. E Zaqueu vai. Quando Jesus passa na figueira, ele olha e disse: o único que ninguém levou a Jesus foi Zaqueu. Desce daí. Hoje eu estou me convidando a ceiar na tua casa. Desce daí, irmão. Desce daí. Desce da vaidade. Desce do orgulho. Desce da falta de perdão. Desce da soberba. Desce da arrogância. Desce da ignorância. Desce da falta de humildade. Desce daí. Porque eu quero ir na tua casa. Eu quero libertar os teus. Eu
melhor pregador, desce daí. O melhor cantor, desce daí. O melhor dirigente de culto de oração, desce daí. Eu quero ir na tua casa cear contigo. Desce. Ah, pastor, isso mesmo não vou dizer não. Desce daí. Oferta para quê? Desce daí. Desce. Porque eu vou na tua casa. Agora, olha a diferença da presença de Jesus em tua casa. Jesus não disse nada a Zaqueu. Nada. Jesus não pregou para Zaqueu. Jesus não falou de Bíblia, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de linhagem, de nada. Só presença. Constrangeu ele e ele disse: hoje mesmo eu restituirei 4 vezes mais. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu roubava todo. A minha riqueza é fruto de roubo. Ele não resiste. Ele não resiste. Ele disse: hoje mesmo a salvação veio a esta casa, porque ele não resiste. Desce daí. Desce um pouquinho. Como diz lá os pentecostais, desce na olaria de Deus. Mas não é para ir olhar como é que o vaso está, não. É para se misturar na lama, é para ser um vaso. É para ser barro, para ser lama, para o goleiro pegar e te fazer vaso. Mas quando desce na olaria de Deus, é para ver como é que o vaso está. Aí olha para o vaso ali, está com uma pedrinha. Porque descobriu que ele estava discutindo com alguém, está com uma pedrinha, o vaso, mas está rachado. Parece que a gente não quer se relacionar com vasos rachados. Jesus pegou um vaso mais quebrado que tinha, chamado Zaqueu, e disse: eu vou jantar na tua casa. E a acusação foi: sabe o que? Esse aí come com pecadores e publicanos. Não. Ele está à procura de uma categoria de pessoas, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Atos capítulo 2. Ele pega no cenário, reunindo todo mundo, buscando, orando. Ali, ele mandou que se reunissem e ficassem. E ele diz o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Na primeira multiplicação do pão, tinha 5.000, né? Depois foi aumentando. Na festa tinha 5.000, né? Em Atos, na festa de Atos de Pentecostes tinha 5.000. Mas sabe quantos tinham no cenário? 120. 3 anos de ministério. 3 anos ensinando. 3 anos fazendo. Sobrou 11. Porque Judas já tinha ido. Sobrou 11. Desses 11, foram 120. Desses 120, eles estavam aonde? Ficaram em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eles ficaram em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém. Estavam onde Jesus mandou. E quando você está onde Jesus mandou, ele não existe. Quando você está na posição que ele mandou, ele não existe. Diz a Bíblia que veio ventos impetuosos, línguas partidas como de fogo, e desceram, e encheram aqueles 120, porque
porque ele não resiste. Quando você fica no lugar que ele mandou, quando você fica no altar cantando porque ele mandou, ele não resiste, ele te visita. Quando você vai fazer a visita àquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que está sumindo, ele não resiste, ele te visita também. Ele não resiste. Quando você está aqui se dedicando ao ensino da escola, ele não resiste, ele te visita. Quando você tem um dom da palavra para pregar, ele não resiste, ele te visita. Quando você fica no lugar que Jesus falou, quando você está na portaria, que é o porteiro que ele mandou você ficar lá, ele não resiste, ele te visita. Ele não resiste, porque ele está procurando. E o Espírito Santo desceu com línguas partidas de fogo, em 120, incendiou. E um homem considerado segundo os grandes teológicos, dizem que Pedro era analfabeto, um homem que considerado analfabeto sem letra, no primeiro discurso, cheio do Espírito Santo, rendeu 3.000 vidas, se converteram. No segundo discurso, 5.000, de 120 passou para 8.120. Porque diz o texto que iam caindo na graça do povo. Cair na graça do povo. Sabe o que é ser um adorador? É as pessoas olharem para você e você ser um adorador. E quando um adorador cai na graça do povo, o povo quer conhecer esse Deus, quer adorar esse Deus, quer servir esse Deus. E caindo na graça do povo e acrescentava o Senhor as almas que iam sendo salvas. Ele acrescentava, porque os adoradores entenderam e compreenderam o seu plano. Amém. E para encerrarmos, o texto que eu mais admiro no Novo Testamento, a mulher cananeia. Ela chega para Jesus e diz: minha filha está endemoniada. Ela poderia muito bem dizer: minha filha está com um problema emocional, minha filha está com um problema psicológico, minha filha está com um distúrbio, minha filha está aí com aspecto, eu tenho filho com aspecto. Minha filha está com aspecto. Não, ele disse o seguinte, ele identificou. Ela está endemoniada. Aí Jesus disse: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Se você chega na luta com teu filho agonizando, morrendo, e alguém diz que não tem médico, tu não vai bater o pé na porta, não vai entrar, você não faria isso não? Eu já fiz, fui para o hospital, tive lá, falei: tem médico? Tem médico, tem médico mesmo. Eu tenho um cara aqui na rotina, eu fiquei 3 horas no hospital, ninguém me atendeu, eu fui embora. Ele: você não pode sair não. Eu falei: eu tenho um cara que tem que morrer aqui. Eu não, eu vou embora. O senhor não pode não, eu chamo a polícia, tem um sargento que me levou lá. Não precisa chamar, eu sou a polícia, eu mesmo chamo. Aqui, ó. Se eu quero ir para a delegacia com ele, comissão de socorro, quem quiser ir, vamos. Ou seja, você faz de tudo para se salvar. A mulher cananeia poderia muito bem baixar a cabeça e dizer: não me atendeu porque eu moro na cidade de Deus. Jesus só atende daquela denominação. Se eu fosse da denominação dele, ele me atendia. Se eu fosse judia, ele me atendia. Se eu congregasse na igreja com o bispo, o apóstolo, o patriarca, o semideus, ele me atendia. Se eu fosse naquela igreja do poder, da revelação, ele me atendia.
Se eu fosse daquela igreja da palavra, eu eloquente, fluente, ele me atendia. Ela poderia muito bem dizer isso. É que eu moro na Praça Seca, ele não vai me atender. Se eu morasse no Leblon, ele ia me atender. Eu moro atrás do Jardim da Saudade, em Sulacap. Já estou quase próximo da minha casa, ali mesmo, no meu futuro. Ele não vai me atender. Ela poderia ter dito isso, baixado a cabeça, ter ido embora com o problema. Ela poderia ter desistido na primeira tentativa. Não. Sabe o que ela faz? Senhor, os cachorrinhos, eles comem das migalhas. Sabe o que ela queria? Ela queria o resto disso aqui. Você tem isso aqui na tua casa e tu não lê. Ela queria o resto disso aqui. Pão é a tua palavra, alimento, sustento. Ela queria o resto disso aqui. E ela diz uma frase que eu vou traduzir aqui. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe o que ela disse? Eu aceito ser cachorrinha. Eu aceito ser cachorrinha. Mas me dá um pedaço. Deixa eu comer as migalhas. Deixa eu comer as migalhas. Eu aceito ser cachorrinha. E ele não resiste. Ele está à procura de alguém. Ele disse: nem Israel ouvi tanta fé. Ele não resiste. Ele disse: guarde, a tua filha está ali dentro. Ele não resiste. Ele não resiste. A hora vem e a hora já chegou. E que o Pai procura aqueles que o adoram. E o adorem em espírito e em verdade. Ele não resiste. Aleluia, glória a Deus. Ele está à procura. Você está buscando Deus. Você está à procura de Deus. Tem que preencher os pré-requisitos. Ele está à procura também de você. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador. Vamos ficar de pé.